A esperança adiada, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro. É uma alegria estar aqui com você. Que o Senhor abençoe toda a tua família com graça e paz nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 13, verso de número 12. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos conceda o teu Espírito, dando-nos entendimento e compreensão da tua palavra. E perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui. E nós vamos ler agora Provérbios capítulo 13, verso 12. Eu espero que você esteja bem. E Provérbios capítulo 13, verso 12, falando sobre a sabedoria, os efeitos da sabedoria sobre o homem. Então a sabedoria, ela traz esperança. A sabedoria, ela faz com que os planos e os projetos do homem, por serem feitos com sabedoria, com direção, eles se concretizem. Por isso que o versículo 12 diz assim, que foi o versículo da abertura desta oração. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, a esperança adiada versus o desejo cumprido. Então, aqui há um confronto entre um e o outro. O primeiro leva à morte, né? O primeiro faz adoecer, melhor dizendo. O segundo, ela é a árvore da vida. Ou seja, a esperança, quando ela é cumprida, quando o desejo é cumprido e a sabedoria nos leva a alcançar, né, os desejos, a esperança do nosso coração, ela vai se tornar alegria, consolo e vai revigorar a nossa alma, diferente da esperança adiada, porque ela não é feita e estabelecida com sabedoria. Precisamos sempre ter em mente o que nós lemos no primeiro capítulo de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos da bênção de Deus em tudo que nós fazemos. Versículo de número 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Galardoado é presenteado, recompensado. Então aqui a palavra é a lei que é interpretada, ou seja, os mandamentos que são interpretados pela sabedoria, ou seja, são colocados em prática no dia a dia. Então o tolo despreza a revelação divina. Já o que dá atenção, ele adquire vida longa, boa e próspera. Diferente, então aqui nós vemos um contraste entre o tolo e o sábio, entre o insensato e aquele que é sábio, que é justo. Então, o que dá atenção, ele adquire, como eu disse, essa vida longa, boa e próspera. Se nós olharmos o versículo 12 e 13, eles estão de certa forma ligados, porque o versículo 13 ele fala do cumprimento do versículo 12. Então é o cumprimento da esperança que fala o versículo 12, porque foi feito com sabedoria. Versículo de número 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Então, seguir a sabedoria sempre vai conduzir para a fonte de vida. É isso que ele está dizendo aqui. Mas, pastor, o que é uma fonte de vida? Veja, a fonte de vida nós podemos usar a seguinte ilustração. Imagine você vivendo num deserto. Você tem a tua família, você tem ali o teu rebanho. O que você precisa para sobreviver? Uma fonte no deserto. Uma fonte de água no deserto. Ela é essencial para a sobrevivência. Então a sabedoria, ela também é indispensável ao ser humano. Ela é indispensável para cada um de nós no nosso dia a dia. Versículo de número 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Pastor, o que é pérfido? Pérfidos são os falsos. Então, o seu caminho, o caminho dos pérfidos, dos falsos,
Eles são caminhos difíceis que levam à ruína e que levam também à morte. Então, o inteligente aqui, a boa inteligência consegue favor. Essa boa inteligência, ela significa, ou é uma figura, um significado de bom senso. Então, o bom senso é alguém que tem uma mente iluminada, iluminada pela sabedoria, por Deus, pelo temor do Senhor, e um coração preparado pelo ensino que recebe. É um coração que foi preparado porque ele recebeu, ele absorveu o ensino e ele agora coloca em prática aquilo que nós vemos lá, por exemplo, na parábola que Jesus conta do homem que ouve a palavra e a pratica, e é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O espraia é uma palavra para exibe, né? Alarga, exibe, demonstra a sua loucura. Então, nesse versículo 16, Provérbios, ele coloca aqui frente a frente o tolo e o prudente. O que um alcança e o que o outro alcança. Enquanto o prudente exibe conhecimento, o insensato exibe o quê? A sua loucura, a sua estupidez, trocando, né, em outras palavras, tá? Versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Veja, aqui o mau mensageiro e o embaixador fiel, eles são duas figuras semelhantes. É alguém que é um intermediário. Então, o que ele está dizendo? Que o embaixador fiel, que é aquele que representa alguém, que é um intermediário, assim como um mensageiro, que era contratado, né, para fazer algum serviço, ele leva a cura. Então, o embaixador fiel leva a cura, porque ele vê o problema, sabe? Ele vê a situação, ele discerne a situação, e ele não é aquela pessoa que joga gasolina no fogo. Resumindo, ele é aquela pessoa que joga água na brasa para acalmar as coisas, para suavizar os sentimentos. É isso que ele faz, entende? Esse é a figura do homem sábio. Esse homem sábio, então, ele age como um embaixador fiel e não como um mau mensageiro que precipita no mal, ou seja, ele ainda aumenta o problema para aquele que ele foi contratado, para aquele que ele representa, que ele é um intermediário, possivelmente porque ele coloca, como eu disse, ou joga mais gasolina no fogo. Versículo 18. A pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, olha só, aquele que não ouve bons conselhos, ele vai cair. É isso que esse texto está falando aqui no versículo 18. A pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Então, quem não ouve bons conselhos, ele vai cair. Ele vai terminar envergonhado. Enquanto que o sábio, ele recebe a instrução, ele recebe, tem um coração que aceita a repreensão, porque ele sabe que a instrução e a repreensão é um guia para a vida dele, porque ele tem e age com sabedoria. Amém? Lembra que nós já vimos a multidão de conselhos, multidão de conselheiros, ali há sabedoria. Versículo 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Ou seja, ele gosta, né? Então o insensato ele tem prazer no mal. É isso que ele está dizendo aqui. O desejo que se cumpre agrada a alma. Veja, está de novo ligado lá com o primeiro versículo que nós lemos. Então o desejo que se cumpre agrada a alma, não faz a alma adoecer. Mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos, porque ele se agrada, ele tem prazer no mal. Versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então eu vou falar para você um provérbio parecido, mas diferente daquele que diz que diga-me com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Há um provérbio antigo que diz assim: o homem é conhecido pela companhia que mantém. Vou repetir: o homem é conhecido
pela companhia que mantém. Então é melhor andar sozinho do que em más companhias. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, presenteados. Então aqui nós vemos, amados, que o mal ele é personificado aqui como um caçador que persegue os pecadores. A desventura persegue os pecadores. Então o mal aqui ele é personificado como um caçador que persegue os pecadores. Já o homem bom não é caçado pelo caçador, antes ele é recompensado pelo Senhor. Amém? Então o homem bom não é caçado pelo caçador, mas ele é recompensado pelo Senhor. Versículo 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou, trocando isso, está dizendo assim, que os bons frutos da retidão, elas são passadas de geração a geração. Os bons frutos da retidão são passados de geração em geração. O pecador, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, ou seja, o pecador, ele está juntando para o justo. E tem um provérbio antigo também, vou usar um outro provérbio antigo que diz assim, a terceira geração, ou seja, os netos, a terceira geração não possuirá os bens que foram injustamente adquiridos. A terceira geração não possuirá os bens que foram injustamente adquiridos. Versículo 13. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Aqui a lei é de novo o princípio da semeadura, que o que você lançar na terra, você vai colher. E é mesmo que você lance coisas às vezes boas, se não houver justiça, isso vai ser dissipado. É muito forte esse versículo aqui. Versículo de número 24. Versículo de número 24 diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Então, aqui nós vemos que, primeiro, esse é o primeiro de vários provérbios que fala sobre a disciplina familiar. E aqui diz que quando os pais disciplinam os filhos com amor, não é pela falta de paciência ou pelo egoísmo, que geralmente são os verdadeiros motivos, falta de paciência e egoísmo. Mas quando ele disciplina os filhos com amor, isso vai produzir esperança para a criança, para que ela seja temente a Deus, seja virtuosa e também uma alegria para os pais. Versículo de número 25, nós terminamos aqui. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Então, mais uma vez, nós vemos que todos os desejos do homem, aqui está falando sobre isso. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite. Fala também no hebraico original aqui, o apetite é alma, mas ele tem esse sentido das coisas materiais também, não só das imateriais, tá bom? Então diz, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Amém? Até aqui, vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. A palavra do Senhor é uma bênção, ela transforma as nossas vidas e o importante é nós ouvirmos a palavra e colocarmos ela em prática. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe com o entendimento da tua palavra, ajuda-nos a viver a tua palavra. Senhor, dá-nos a sabedoria em nome de Jesus, Pai. Te pedimos sabedoria, Pai, em nome de Jesus. E pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, com paz, com proteção, com saúde, com prosperidade. Que o Senhor livre do homem mau, livre do homem perverso, livre de todo roubo, de todo acidente. Que o Senhor possa enviar os teus anjos nesse dia para estar nos cercando as nossas famílias, as nossas casas, no carro, no ônibus, no metrô, no trem, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos guardando e protegendo de todo o mal, de toda cilada, de toda armadilha. E nós te louvamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.
por gentileza, veja se você é inscrito no canal ainda. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.